Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 22 de março de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ô Vanese Rodrigues, muito bom dia. Bom dia, JR, debatedores, ouvintes. Hoje a pesquisa 93 quer saber: você já teve que provar para alguém que foi transformado pelo Evangelho? Olha aí, minha gente, quero ver sua participação, tem a ver com um dos nossos temas do programa de hoje. Nós vamos apresentar para você que participa conosco. Aliás, você pode dar a sua opinião participando com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, sempre por escrito, ou também pode mandar o seu testemunho sobre a importância, o impacto, a relevância do debate 93 na sua vida, mandando pro mesmo WhatsApp, só que aí em áudio, falando bonitinho, num lugar que tem um som adequado, sem muita interferência, e dando o seu nome para que eu possa mandar aquele alô e agradecer a você pela sua audiência. Bom dia, Fabiane Valadão. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. Mande seu áudio aqui pro 96803-8319. 96803-8319. Benção puríssima, minha gente. O Debate 93 está no ar, hein? Olha, ontem no Rio aconteceu a cerimônia de repatriação de 250 milhões, oriundo do esquema de desvio de recursos que, segundo o Ministério Público, era liderado pelo ex-governador Sérgio Cabral. O valor foi utilizado esta semana para o pagamento do 13º salário de 2016 de cerca de 146 mil aposentados e pensionistas do estado. A situação ainda é muito grave, é gravíssima, mas a repatriação é um símbolo, né? É o dinheiro que volta. Sabe aquela história que a gente sempre achou que o dinheiro que vai não volta, o dinheiro roubado não volta, e a gente está acompanhando, não é a primeira vez, mas a primeira vez no Rio agora, nesse instante, onde está vivendo essa repatriação. E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, participou desse evento e fez um discurso emblemático. Entre outras coisas, ele disse: a vida é feita de sinais. Esse dinheiro, 250 milhões para 147 mil famílias. A sociedade não suporta mais esse tipo de atuação. E aí ele encaminha a sua palavra para algumas coisas que nós vamos destacar já aqui no nosso Debate 93 de hoje. E perguntamos a você: o Brasil tem jeito? A corrupção diminuirá neste país? Entraremos num tempo de integridade e honestidade? Que pensa você sobre esse assunto, querido ouvinte? 2 bebês que nasceram no mesmo hospital, em quartos vizinhos, chamaram a atenção do mundo. O motivo é bem especial. O nome do bebê menino é Romeu, e o da bebê menina é Julieta, ou seja, Romeu e Julieta. Os nomes inspirados na peça de William Shakespeare lembram o caso de amor fictício mais conhecido de todos os tempos. Quando o assunto é amor, você acredita em coincidência? A escolha é divina ou humana? Romantismo ainda existe ou está em falta, minha irmã? Conta pra mim, minha irmã. JR, os homens hoje em dia, eles não são mais românticos, mas tem muito homem aí. O camarada vai ligar pra cá, vai participar com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, vai dizer que, na verdade, as mulheres hoje também estão muito pragmáticas e não tem mais aquele lance de romantismo. Ou tem, gente? O que vocês acham, hein? Participe com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Ouvinte contando: fui alcançada pela graça e tudo na vida mudou. Mas eu sou mãe solteira e por isso na igreja as pessoas acham que eu sou um atraso de vida para o meu namorado. Todo mundo enxerga o nosso namoro como um erro. O que fazer quando enfrentamos preconceito dentro da nossa própria igreja? Como provar que eu sou uma nova criatura e que o passado ficou lá atrás? Segundo aos Coríntios 5, versículo 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo.
Como aplicar esse texto à nossa vida? Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pastor Elaine Cruz, vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca, nossa menina da mesa. Muito bom dia, seja bem-vinda, pastor Elaine. Essa perspectiva do preconceito que a nossa ouvinte aponta, pelo menos é o que ela fala, né? O olhar dela é esse. As pessoas dizem que ela é chato isso, ela é um erro, ela é um atraso, freio de mão, outras expressões que nós comumente ouvimos dela em relação ao namorado dela, que pelo visto está ali juntinho, né? Bom dia, bem-vinda. Bom dia aos debatedores, a todos os ouvintes. É muito triste a gente ainda ver, e infelizmente ainda acontece, esse tipo de situação dentro da igreja, aonde a gente espera que todos os que estejam ali tenham conhecido a graça de Deus ou já tenham sido alcançados pela graça de Deus, né? A igreja, é importante a gente sempre frisar isso, ela tem sim toda uma característica que é espiritual, é o corpo de Cristo, é onde Deus fala conosco, mas a igreja também é um reflexo da sociedade em que a gente vive, né? O Brasil, infelizmente, ainda é bastante preconceituoso, a gente ainda lida aí com vários atrasos do ponto de vista do preconceito, da visão da mulher, da visão de casamentos, enfim. Por outro lado, a gente também está vivendo, não é o assunto de hoje, né, como se a gente hoje estivesse também ganhando alguns saltos por permitir aí que todas as formas de amor valem a pena. Mas a verdade é que, voltando aqui para o tema, a gente reflete muitas vezes, a igreja reflete muitas vezes essa questão social. A grande diferença com relação à igreja é o que o evangelho traz pra gente, é que por mais que a gente chegue na igreja de uma forma, o evangelho, o conhecimento do evangelho, da graça de Deus, do favor de Deus, e graça a isso mesmo é um favor imerecido de Deus, o perdão que recebemos, o fato de sermos novas criaturas, o fato de Deus olhar mesmo para todo erro que uma pessoa possa ter cometido e para a salvação aquilo ali não pesar mais, ele não computar mais, ele não se lembrar mais, isso precisa fazer com que a gente que é a igreja comece a olhar com uma forma muito mais graciosa, no sentido, para usar a mesma palavra, para essas pessoas que chegam com uma história. É claro que existem algumas consequências. Uma pessoa, quando se casa e já tem um filho, esse marido, claro que ele não vai lidar só com 2 pessoas, mas agora são 3 pessoas, às vezes tem 2 filhos, 4 pessoas, assim como vai acontecer com uma pessoa viúva. Agora, o preconceito pelo fato do que aconteceu com a vida pregressa de alguém não é algo necessariamente, não é algo que deveria existir. Muito pelo contrário. A igreja precisa estar sempre atento que nós somos um pronto-socorro. Então a gente vai acolher essa pessoa, abençoar essa pessoa, tratar novos conceitos e novos valores. Essa pessoa também vai reaprender, porque o mundo trabalha com castigo. Aí fora é assim, a gente erra, a gente é castigado, a nossa educação, a educação brasileira está muito pautada nisso, mas Deus trabalha com arrependimento, com perdão e com anulação do peso dessas questões para a nossa salvação, a despeito de muitas vezes a gente levar aí por uma questão da vida, dependendo de cada caso, as consequências dos erros ou das opções que escolhemos antes de sermos crentes. Pastor Fábio Nunes, da Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Queremos também saber a sua opinião sobre esse assunto. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos nossos debatedores. Praticamente aqui eu estou caminhando de mãos dadas com a pastora Elaine e a gente pensa muito próximo disso. Algumas coisas que ela colocou, a gente vai aprofundar um pouquinho. Quando a gente pensa na graça de Deus, Jesus ele vai contando histórias para, de alguma forma, na rotina do povo, aprofundar os conceitos espirituais. Então Jesus conta uma história de que um senhor veio cobrar, né, algumas dívidas e chamou lá o seu servo, e o seu servo devia aproximadamente 160 mil anos de trabalho braçal. Ele falou assim: tem paciência comigo que eu vou pagar, até parece, né? Vai pagar. E aí o senhor resolve perdoar. E aí a parábola, a gente conhece bem, esse servo que foi perdoado encontra um conservo e lá na frente ele cobra um valor muito mais aquém. O que a gente aprende, JR? A gente aprende que a graça de Deus tem a ver com os nossos relacionamentos. O que Jesus veio restaurar é a nossa relação com Deus e a relação com o próximo. E o que é que se espera
daquele que teve uma experiência de perdão, que foi perdoado por Deus. Se espera que ele olhe para o outro com o mesmo olhar de compaixão, com o mesmo olhar de misericórdia, e não com o olhar de superioridade. A experiência que a gente teve com Deus, de reconhecer que merecíamos ir para o inferno e Deus nos salvou, nos deu a graça, é o mesmo olhar que a gente deve tratar o outro. Um outro ponto importante que eu acho que a gente deve aprofundar: namoro é análise. Eu creio que nem todo mundo que está, de repente, pontuando de um aspecto negativo essa relação, está usando de preconceito. E eu preciso aqui só esclarecer porque eu acho que nem todo mundo está fazendo isso. Como o namoro é análise, quando a gente entra num relacionamento e nós somos o terceiro a entrar nesse relacionamento, a gente precisa estar atento que nesse processo de análise eu não posso só amar esta mãe. Eu tenho que amar essa criança. Essa criança vai crescer. Essa criança vai se tornar um adolescente. Essa criança vai se tornar um adulto. E nesse processo relacional eu preciso considerar isso. Todo relacionamento conjugal tem problema, mas este tipo de relacionamento também tem as suas particularidades. E a gente precisa analisar, a gente precisa saber se a gente tem estrutura, se a gente tem condições de levar avante um relacionamento com esse. Por isso que eu acho que nem tudo é preconceito. Também acredito que haja preconceito e aí é um problema sério. Fica a aplicação do primeiro texto. Pastor Eduardo Merencio, da Igreja do Evangelho Quadrangular na Posse. Pastor, muito bom dia. Também seja bem-vindo ao Debate 93. Qual a opinião do senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR. Bom dia a todos os ouvintes, debatedores. Bom, eu vou continuar com a linha de pensamento dos irmãos que me antecederam, e eu quero aqui pontuar algo que ela diz logo no início. Fui alcançada pela graça e tudo na minha vida mudou. Essa sentença, ela precisa ser continuada, né? Na verdade, todos nós estamos no processo contínuo de mudanças, não é? Eu separei aqui um texto já em Romanos 5, versículo 4, que diz que a nossa caminhada, ela requer paciência, a paciência requer perseverança, e tudo são coisas que vão sendo agregadas conforme a nossa caminhada. Quero pontuar também, assim como o nosso pastor aqui mencionou, uma outra história que Jesus contou, que 2 pessoas deviam a um senhor. Um devia 50 dinheiros, outro devia 500 dinheiros. E aí Jesus disse que esse senhor perdoou a ambos e perguntou: quem vai amá-lo mais? Então a igreja precisa começar a olhar da mesma maneira que Jesus olhou. Essa pessoa que está sendo perdoada possivelmente de 500 dinheiros, ela fatalmente lá na frente, se for amada pela igreja, vai amar também essa igreja. Não podemos reclamar que as pessoas estão indo e vindo das igrejas se nós não temos sabido recebê-las e amá-las como elas devem ser amadas. Pastor Paulo Vieira, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Barra da Tijuca. Pastor, aqui uma de nossas ouvintes, o nosso WhatsApp, ela diz: JR, eu acho que eu não preciso provar para ninguém que eu mudei, que eu acho que se do meu passado o senhor não se lembra, eu que tenho que ter a certeza que houve mudança e vamos encarar isso. Ela disse que era moradora de rua, era usuária de drogas, vivia na prostituição, hoje ela é casada, tem as suas filhas, tem o seu trabalho e só olha para o alvo, que é Jesus Cristo. Amém. O que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos demais debatedores, nossos ouvintes. Eu anotei essa pergunta aqui sobre provar, né? E até entendo a colocação do nosso ouvinte, mas eu acho que a gente tem que provar todo dia quem somos para nós mesmos, né? Diante das nossas escolhas e decisões, né? Ainda mais sendo cristãos, nós somos questionados pela sociedade em todas as nossas atitudes. Provamos quem somos quando somos honestos no caixa, quando devolvemos um troco errado, né? Quando damos preferência para alguém, né? Quando agimos com amor, estamos provando. Não é que acabamos dando satisfação. E isso também é contraditório pelo fato da pergunta aqui da nossa ouvinte, quando ela diz assim: as pessoas acham. Que pessoas acham? Quem é que também define quem eu sou? Apesar de eu provar para a sociedade, né, para todos, a minha mudança, a minha transformação, a minha caminhada não deve ser de justificativa para os outros. Ela, por si só, ela vai demonstrando as minhas escolhas, as minhas opções, né?
eu vejo nesse texto aqui da nossa ouvinte que ela está com um relacionamento mal resolvido dentro, né? E não fora. Porque se ela tiver com um relacionamento bem resolvido entre ela e o seu namorado, essas questões não estariam incomodando tanto. Talvez essa sensação da culpa, né? De entrar e perceber, puxa vida, como eu fiz tudo errado, eu vejo hoje os ensinos, eu errei, né? Lá atrás, já fui perdoada, né? Mas a gente também precisa tomar cuidado, porque às vezes a pessoa que está tão culpada é a pessoa que tem muita vergonha. Exatamente. Né? Então, por mais que ela tenha sido alcançada pela graça, ela tem que deixar a graça limpar esse peso, essa culpa, né? E também está muito atenta, porque a gente tem um que o tempo inteiro acusa para dizer, tá vendo? Você bebia, tá fazendo o que aqui? Você fazia isso tudo de errado e tá fazendo o que aqui? Então, acreditar nesse amor de Deus, de fato, olhar para frente, lidar com as consequências daquilo que carrega. Uma pessoa que bebia, quando ela se converte e deixa de beber, não necessariamente ela tem tantas consequências, mas um filho vai ser sempre um filho, vai crescer, vai ser visto, né? Então, aprender a lidar com isso e a entender o seguinte, é bênção de Deus. Um filho, mesmo que tenha sido nascido, né, com uma mãe solteira, é bênção de Deus. A criança vai também ter acesso à graça de Deus, e que bom que essa mãe está trazendo essa criança para ser criado com o evangelho. Agora, tomar muito cuidado, não só com a acusação satânica, porque ele trabalha assim mesmo, né? E repreender, mas também para você não carregar tanta culpa, tanto remorso, tanta dor, tanto ai de mim, que às vezes atrapalha os futuros relacionamentos que podem ser muito bons. É necessário ter um cuidado com essa questão de provar. Como a gente está falando de relacionamentos, relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo, a gente entende que a graça restaura isso. Essa busca de querer provar, dependendo do ambiente que você esteja ou com a pessoa que você conviva, você vai querer ficar atendendo às expectativas. Você não vai ser autêntico. Então, assim, eu acho que não deve ter essa preocupação de querer provar. Você experimentou da graça, você teve uma modificação, você inicia aqui o seu texto dizendo isso, eu tive uma vida transformada. Agora, com Deus, Deus enxerga aquilo que o homem não enxerga. Com o próximo, é uma questão de tempo, então não tem essa preocupação. Até porque a gente vai sendo transformado de glória em glória até chegar a essa estatura perfeita. Isso é um processo que vai chegar na glorificação. Então, assim, cuidado com essa preocupação de ter que provar. Você experimentou a graça, agora viva a graça de Deus, viva como Jesus quer que você viva. Ela por si só prova essa mudança. Eu reforço aqui, as pessoas acham, se fosse uma pergunta, um texto do namorado aqui, né? Poxa, eu estou entrando num relacionamento com uma menina que tem filho, estou em dúvida pelo questionamento, mas o questionamento maior aqui, quem apresenta é ela, com relação ao pensamento dele. Eu estou batendo na tecla porque eu acho que esse namoro não está seguro em si. Eu concordo. Esse namoro precisa estar firmado. Ele tem que passar confiança. Não importa, estou dizendo, eu conheço você, o seu caráter, o que aconteceu. Você está perdoada por Deus, obviamente, e está... Talvez se ele agisse dessa forma, ela não estaria tão insegura, preocupada com os outros de fora do relacionamento. Exatamente, é o que eu vejo nessa situação aqui. Porque um homem, para entrar num relacionamento desse, ele tem que estar muito maduro, muito consciente, muito seguro daquilo que quer, como em qualquer relacionamento, né? Nesse aqui, só porque tem uma terceira pessoa, e é claro, um cuidado maior, com certeza, né? E quando o homem tem essa convicção, é um homem de Deus, tem uma convicção daquilo que ele quer com uma menina que ele está namorando e possivelmente vai noivar e casar, essa segurança para a mulher é fundamental. E aí, querida, você também está analisando ele. Com certeza. Ele está te analisando e você está analisando ele. E você já tem uma pessoa. E, quem for se relacionar com você precisa entender que está entrando numa situação não de exclusividade, é uma situação dividida. Então você analise bem para saber se a pessoa que você está se relacionando é a pessoa com o perfil ideal para dar uma continuidade nessa caminhada, nesse relacionamento. Às vezes, pastor Eduardo, é sofrido, né? A pessoa, às vezes, alguém olha de um jeito, fala de outro, toma conhecimento. Aí uma hora você está bem, você escuta isso de boas, né? Como a turma diz, de boas. Outra hora você escuta isso que te faz mal, a pessoa fica ali, você larga no meu pé, olha pra tua vida. Quer falar da vida alheia o tempo inteiro? Mas chega uma hora em que a pessoa sofre, porque ela está ouvindo, está sendo martirizada, está sendo repetida às vezes a mesma palavra sendo dita, embora ela possa ter consciência disso, ainda que o namorado seja um cara equilibrado, nesse outro ponto aí que vocês colocaram, vai que numa hora como essa, ela se sinta mal por conta disso, pastor Eduardo. Ok, é importante a gente, em gabinete pastoral, esse assunto sempre surge de maneiras
pouquinho diferentes em uma ocasião ou outra, mas a história acaba sendo a mesma. A gente precisa aconselhar a casais maduros, ou seja, pessoas que estão em fase adulta e que resolveram atar um relacionamento. A primeira coisa que precisa acontecer é sentarem, colocarem tudo na mesa, tudo que for obviamente pertinente, conveniente, e fazer um acordo. Olha só, a sua bagagem você pode largar, eu vou largar a minha, vamos zerar os contadores e vamos começar daqui por diante. A gente vai falar a partir de agora a nossa língua. Não importa a língua que você falou lá atrás, não importa a minha língua, não importa a bagagem que eu tenha, eu vou largá-la em prol desse relacionamento. O que não quer dizer que ela vai largar o filho, não é? Ela vai largar o conceito que havia antes, quando ela se apaixonou pela outra pessoa. É importante que a gente entenda que muito do que se chama de preconceito, na verdade, é o nosso aborrecimento com a quebra de um conceito que nós fizemos. Então, existe um conceito, a gente quebra um conceito da sociedade. O jovem, a jovem, irem ambos para um relacionamento sem bagagem alguma, e eles vão, a partir dali, fazer tudo que está dentro de algo criado para poder ser bênção. Mas alguém resolveu que não ia viver dessa forma e quer colocar relacionamento para outra pessoa. Essa pessoa, como a doutora colocou, ela precisa ter muito bem resolvida. Para entrar nesse relacionamento, não ficar todo mês falando, tá vendo? Mas você trouxe isso, não é? Então, o que vale é essa conversa inicial. Vamos zerar tudo aqui, daqui para trás não vale mais, o que vale é o que nós vamos falar daqui por diante. Olha aqui um ouvinte contando a história dele, dizendo: JR, eu me tornei pai muito cedo, aos 18 anos. Aí quando eu conheci a minha esposa, eu falei para ela, olha, eu tenho uma filha. Ela aceitou e me ajuda muito a cuidar dela. A minha filha ama demais a minha esposa. Nos casamos, diz ele aqui, em 7 meses, todos achavam que era precoce demais. Mas já estamos casados há 8 anos e nos tornamos os líderes da nossa igreja. Nosso amor superou todas as desconfianças. É o que diz um dos nossos ouvintes aqui. Eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência, sua participação com a gente. A gente sabe o quanto o sangue de Jesus Cristo tem poder para nos lavar de todos os pecados. Bem-aventurado aqueles cujas vestiduras são lavadas no sangue do Cordeiro. É o tempo de experimentar essa realidade nas nossas vidas, lidar com o nosso preconceito, com a maneira como a gente olha, acolher as pessoas, ajudar as pessoas a melhorarem e a se livrarem de práticas do passado, de coisas que não são compatíveis com as Sagradas Escrituras. É uma igreja que cuida, uma igreja que ora, uma igreja que apoia, uma igreja que abraça. Essa igreja lavada pelo sangue de Jesus. Olha aí. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, que fala, Reinaldo dos Santos Barros de Petrópolis. JR, boa tarde. Eu gostaria de dizer, cara, que eu sou o seu fã número 1. Tem que agradecer, né, os debatedores que estão sempre aí com uma palavra, né, de Deus para a vida da gente. Um grande abraço, JR. Outro, meu querido. Alô, Reinaldo. Deus te abençoe, meu querido. Obrigado pelo seu carinho. Deus abençoe muito a sua vida e toda a sua casa. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que bênção ter esse nosso ouvinte. Você pode participar compartilhando aqui o seu testemunho, a importância, o impacto do debate 93 na sua vida, mandando sempre durante o programa pelo nosso WhatsApp 968038319. Bom dia, JR. Aqui é Raquel de Padre Miguel. Eu louvo a Deus pela sua vida e a vida dos debatedores. O debate tem sido bênção na minha vida, acrescentado muito na minha vida espiritual. Um abraço. Glória a Deus, Raquel. Deus te abençoe, minha irmãzinha. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, gente, ontem aconteceu no Rio a cerimônia de repatriação de 250 milhões. É só um pedacinho desse bolo aí. 250 milhões oriundos do esquema de desvio de recursos que, segundo o Ministério Público, era liderado pelo ex-governador Sérgio Cabral. O valor foi utilizado esta semana
para o pagamento do 13º salário de 2016 de cerca de 146 mil aposentados e pensionistas do Estado. O contingente representa 57% dos aposentados e pensionistas do Estado, com 13º atrasado, todos com vencimento em até R$ 3.200. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, participou do evento e fez um emblemático discurso no qual afirmou, entre outras coisas, a vida é feita de sinais. Esse dinheiro para 147 mil famílias. A sociedade não suporta mais esse tipo de atuação. O Estado do Rio atravessa uma crise política e ética. Estado que é símbolo do país, esse Estado dobrou o joelho, e quando o Estado do Rio dobra o joelho, o Brasil dobra. Perguntamos para você, ouvinte, o Brasil tem jeito? A corrupção diminuirá neste país? Entraremos num tempo de integridade e honestidade? Vão repensar, até os corruptos de plantão estão acompanhando, Estão acompanhando as coisas todas, vão dizer assim, temos que evoluir para montar um esquema mais elaborado, ou a tendência é as pessoas dizerem, melhor não mexer mais com isso e aí encaminhar para a honestidade ou para a integridade. O que vocês pensam, queridos debatedores? JR, essas questões, a gente olha para o futuro, a gente não tem muito como prever. Vai acabar a corrupção? Tem jeito o país? É uma questão para o futuro e a gente não tem resposta. Mas nós temos questões do presente. E aí eu penso enquanto igreja. Enquanto igreja, no presente, nós temos coisas a serem feitas. Nós temos atitudes a serem tomadas. A gente trabalha com muita facilidade a ideia do pecado do indivíduo. Mas enquanto igreja, a gente precisa também denunciar o pecado da estrutura. Sim. A nossa estrutura, ela é formada por pecadores, e a gente precisa pontuar questões como essas e dizer assim, isso ofende os céus, isso desagrada a Deus. A igreja aqui na terra não está de acordo com isso, porque quando a gente olha para o reino de Deus e seus valores, esse tipo de atitude, esse tipo de governo, nos afronta os céus. Eu fico esperando um dia que a gente feche os nossos templos domingo à noite e a gente se reúne em grande massa para dizer assim, temos fome e sede de justiça. Eu fico esperando esse dia. Eu sei que a gente vai vendo alguns que se levantam, e eu diria que este é o verdadeiro ato profético, é quando o profeta olha para o governante e diz assim, você está governando de uma forma que o Senhor não está se agradando, suas mãos estão cheias de sangue. E quanto sangue que a gente tem aqui realmente através dos sinais, que são esses valores que a gente não tem nem ideia de quanto. Então, assim, eu acho que é tempo, neste presente, da igreja ser perseguida por causa da justiça, que o Senhor Jesus disse que seria. O que vai acontecer no futuro, isso cabe ao Senhor. É claro que a Bíblia nos dá aqui, nos faz alusão, que um dia o rei vai voltar e vai estabelecer o seu reino de forma plena. Mas enquanto esse dia não chega, a igreja também precisa sinalizar, JR. Há coisas que sinalizam esse denunciar, há coisas que sinalizam o compromisso da igreja com Deus em denunciar o pecado da estrutura. Queridos, a corrupção vai diminuir? Olha, existe uma expectativa, que se a impunidade diminuir, a corrupção vai diminuir. O que a gente viveu por muito tempo foi muita impunidade. Aquela questão de todo mundo sabe, mas ninguém diz nada. A gente tem discursos políticos aí que é impossível esquecer, do tipo, eu roubo, mas eu faço. E o povo continuava votando no indivíduo. Então, se a impunidade começa a diminuir e aí a gente começa a ter mais justiça, é claro que a corrupção tem uma tendência a aumentar. Sobre os olhos de cidadã e uma cidadã evangélica, nem estou colocando só como pastora, quando a gente olha as escolhas que o Brasil tem feito no sentido de corrupção, no sentido de espiritismo, no sentido de práticas assim completamente abomináveis com relação a escolhas, passando pela educação, por essa questão de gênero, como a gente está vendo, as escolhas que o Brasil tem feito nos assustam sobre a ótica bíblica. Então, assim, eu olho para o Brasil, Elaine, com muita preocupação, porque se continuar se afastando de Deus, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu venho, mas se afasta de
mim, a terra sofre, né? O povo sofre. Agora, a única esperança para o Brasil é a igreja. A única esperança para o Brasil, como já foi dito aqui, é a igreja. Se a igreja não se levanta, porque quem é nesse país que clama pelo nome de Deus, que busca a Deus, que se arrepende, que quer uma conversão dos maus caminhos? É a igreja. A igreja que é o sal, a igreja que é a luz. Se a igreja não, de fato, se ajoelhar e orar e buscar e se converter e alinhar, não tem como o Brasil sair de onde está saindo. Isso vale para o Brasil e vale para qualquer outro país. Ouvinte opinando, o Brasil vai melhorar quando a população acabar com essa cultura de querer se dar bem em cima do próximo, diz aqui um dos nossos ouvintes. Conversamos. JR, eu acho que o Brasil tem jeito, pode melhorar. Eu acho que tem que finalizar esse processo. Hoje estamos num momento de acusação. Acusa, aponta, levanta. E realmente essa volta, esse retorno desse dinheiro é um símbolo. De fato é. Né? Esse dinheiro aqui não é nada diante do que foi roubado. Não é nada. Por isso é que ele diz muito bem. É um símbolo. Eu acho que o Brasil pode melhorar. Acabar a corrupção, eu acho que é ilusão. Né? O Brasil vai mudar completamente a partir daqui? Acho ilusão. Mas pode melhorar, pode diminuir. Eu acho que a oportunidade de pessoas do bem se levantarem e arrumarem algum espaço diante dessas questões, né? Eu acho que está acontecendo no Brasil é super importante, louvável. Acho que é o caminho da melhora. Agora, resolver o problema, eu não estou com essa fé toda ainda. Até porque aqueles que foram presos pela Lava Jato estão ganhando pena de 1, 2 anos, pena domiciliar. Ninguém realmente ganhou uma pena de vai ficar pelo resto da vida preso, vai ganhar vai ficar 30 anos preso, não vai poder recorrer, vai perder todos os direitos, vai ter bens cassados. Isso não está existindo. O camarada fica lá 2 anos, sai e volta a curtir todos. E detalhe, esses 250 milhões é fumaça perto do que foi desviado. A justificativa é por conta da delação. Sim. A delação diminui a pena. Isso a delação é que abre o esquema. A delação permite que vários outros peixes sejam apanhados. Porque quando você descobre... Não, sim, pastor, eu não estou discordando do senhor não, só estou explicando que a justificativa é exatamente essa. A delação acontece, a pena diminui, um esquema é descoberto, seca a fonte à direita e à esquerda, tudo mais, e aí você pega essa estrutura e diz, olha, isso aqui não vai ser desse jeito mais. Essa é a justificativa. Pra gente, e que tem filho, e o filho pegou e disse, mas ele já está solto? Mas tá em casa? Isso aí. E tá preso em casa, mas tá em casa? A ex-primeira-dama quase que foi solta. Isso aí. Entendeu? Quer dizer, quando ela tá pertinho de ser solta, o processo foi revertido. Isso aí. Então, as pessoas olham e as crianças olham, a gente tá com a expectativa de que elas vivam num tempo diferente, porque o nosso tempo é o tempo da impunidade. Nós todos aqui vivemos num tempo que a gente não acredita mais em nada. De repente começa a acontecer. Isso. O empresário é preso, o político perde o mandato, fica inelegível, ele é preso, o camarada, 3 anos depois, como é a maioria dos casos, o camarada é solto, todo mundo fica indignado. É natural que a gente fique. Claro, até porque a justiça humana é falha, né? Por mais que ela aconteça, e a gente está vendo partes, né, de coisas acontecendo, a justiça humana é falha, né? A gente sabe que um governo 100% íntegro, honesto, abençoador, é o governo de Cristo sobre a terra, e nisso nós concordamos sempre. E é claro que enquanto cidadão a gente trabalha por isso. Se for preciso ir à rua, a gente vai à rua. Se for preciso fazer a nossa parte política de sair e de mostrar a cara, a igreja especialmente, a gente vai fazer. Agora, a verdade é que, eu volto a dizer, a gente precisa aprender a reconfiar, né? Voltar a confiar nas instituições que a gente tem, na justiça, enfim. Mas a verdade é que se a igreja não se mexer, se a igreja permanece omissa, a gente, para clamar a Deus, para buscar a Deus pela nação, nós não temos como andar muito, não. Ouvinte dizendo, esses corruptos têm que ser também julgados por assassinato, porque por causa deles muitas pessoas morreram por falta de atendimento médico, falta de vagas para cirurgia, e se há uma coisa que machuca a gente é esse tipo de perspectiva em relação à sociedade
seja na área educacional, na área da estrutura, de esgoto, enfim, e na área da saúde. Para pensar quantas pessoas deixaram de ser atendidas no hospital porque o hospital não tinha dinheiro, porque a ambulância estava ruim. Quantos assaltos aconteceram porque a polícia estava sem aparelho, a polícia não tinha equipamento. Então esse desvio produz uma série de coisas, e que essas coisas não são mensuradas porque é impossível. Mas você imagina que esses dias agora essas pessoas estão recebendo 13º, que já é facultado ao empregador pagar em 2 vezes para poder amenizar o empregador, só que eles recebem assim. E não é só o nosso estado, mas no nosso estado a realidade é essa, com profissionais das mais diversas áreas sem receber nada. O ouvinte aqui dizendo, JR, para mim, para a corrupção acabar, algumas leis precisam mudar, e algumas delas talvez seja exatamente isso aí. Gente que traz a sua opinião e gente que observa o quanto nós temos sido abandonados e abandonados de verdade, deixados de lado pelas autoridades, que acabam se envolvendo em esquemas como esse que estão aí. Quando o esquema da carne fraca apareceu, e nós discutimos esse assunto aqui na sexta-feira, é claro que isso tem que ser investigado, mas existe uma ação contínua para dizer que a investigação foi parcial. Olha, não é todo mundo, é um pequeno grupo, é isso, é aquilo. Quantos interesses estão por trás de tudo isso aí? Com certeza. Então, a gente para pensar e dizer assim, rapaz, eu não sei se eu acredito no que esses caras falam. Aí perde a credibilidade. A polícia chega e investiga. Nós acreditamos nela. A Polícia Federal é uma das instituições de maior credibilidade do país. É verdade. As pessoas vibram, passa um carro, assim, 2, 3 carros da polícia, pessoal, estão indo atrás, estão indo atrás. Quando o Ike foi preso, o Ike foi preso, e ele veio pro IML aqui em São Cristóvão, eu passei na hora, até achei que tinha pouco carro. Eu falei assim, os caras passaram, olhei e falei assim, o que tá vendo? Aí depois eu fui acompanhar e vi que era ele. Então, as pessoas vibram porque alguma coisa está acontecendo. Tá mudando. Mas se acontece por pouco tempo, não adianta. Entendeu? Quer dizer, fica aquele negócio assim, né? Quer dizer, será que o crime compensa? Isso aí. Doeu, mas não doeu tanto, né? É o desfecho, né? Que eu tava falando aqui, JR. Não tem o desfecho ainda que dê uma satisfação real para a sociedade, entendeu? Ainda não aconteceu. Vai acontecer, eu acho que vai acontecer. Ainda tem uns nomes aí. Tá no caminho, né? Tá no caminho. Tem uns nomes, uns nomes grandes que não foram tocados, entendeu? Mas nós nunca vivemos esse tempo. Nunca vivemos isso. É que tá tão estragado que agora para consertar vai levar bastante tempo. E é manobra atrás de manobra, manobra atrás de manobra. O que mais preocupa muitas vezes é essa construção conceitual. Né? A gente já passou por tantas situações, estamos aqui, somos todos muito novinhos, mas a gente já viveu tempos de inflações muito complicados, nós já vivemos aí uma série de situações de impunidades e tudo mais. Agora, me preocupa muito essa geração que está crescendo, começa a ver algum sinal. Se isso para, como é que fica a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos? Porque o exemplo que isso deixa. A igreja tem um papel fundamental nisso que a senhora está falando. Com certeza. De conscientização, de mobilização, de provocar reflexão. A gente precisa usar os nossos ambientes para desenvolver tudo isso. Olha, que ouvinte contando, JR, meu filho está preso no quartel por 10 dias porque ele mentiu. Olha bem, garanto, diz a mãe, hein? Garanto que ele vai pensar 1000 vezes antes de mentir outra vez. Se o Brasil fosse mais rígido com os governantes, ladrões, as coisas iriam mudar completamente. Tem que ter punição mesmo, tem que entregar o que roubou, e assim eles vão pensar muito antes de fazer algo que sabe que vai produzir mal. Também tem um detalhe aí que é curioso, né? Eles contratam os advogados. Como é que eles pagam? Com que dinheiro? Com que dinheiro que o advogado é pago? O advogado é pago com o dinheiro que eles roubaram. Então, o processo de defesa que tem que ser feito, porque é obrigatório, evidente que tem que ser feito, ela paga. Então fica um negócio que a gente para pensar, diz assim, gente, eles estão pagando os advogados com dinheiro da corrupção. Exatamente. Porque se está provado que era um esquema que rendeu só nessa fatia do bolo aqui, esse dinheirão todo, a gente fica assustado. Agora eu queria levantar aqui um outro lado que eu acho que é importante para que a gente faça uma reflexão e uma avaliação.
A presença do procurador ontem nessa cerimônia de repatriação, que é uma cerimônia, né? Porque é assinado o cheque, é encaminhado, é entregue, é uma coisa lindíssima, é fantástico. Eu fico realmente muito alegre quando eu vejo alguma coisa assim. O procurador trouxe algumas palavras que eu vou reproduzir aqui o áudio dele, e a partir disso eu queria desafiar juntamente com os nossos debatedores aqui, a você que acompanha a gente. Escuta só o que ele disse e aplica isso à nossa vida espiritual. O Rio de Janeiro, ele cala em cada um dos brasileiros, em muitos dos estrangeiros, incorpora o que é de melhor na sociedade brasileira. E esse Estado dobrou o joelho. E quando o Rio de Janeiro dobra o joelho, o Brasil dobra o joelho. Isso é muito grave. Eu queria falar exatamente desse ponto aqui, que ele traz aqui a palavra dele. Ele traz uma palavra dizendo que o Rio de Janeiro dobrou os joelhos. E depois ele emenda dizendo, e quando o Rio de Janeiro dobra os joelhos, o Brasil dobra os joelhos. E eu queria, a partir da palavra do procurador, que desde ontem isso ficou ecoando, e propor a vocês, a partir dos nossos debatedores, que a gente faça realmente disso uma campanha. Rio de joelhos. Porque a palavra dele é uma palavra simbólica. Sim. A gente sabe que o Rio é onde as coisas começam. O que acontece no Rio ecoa para o Brasil inteiro. Alguns chegam a afirmar até romanticamente que o Rio é o coração do Brasil. A gente sabe o quanto o que acontece no Rio repercute no Brasil e no mundo inteiro. Então é a partir desta palavra que aqui está, a gente desenvolver algumas ações específicas e práticas, assim, concretas, de levar o nosso povo a de verdade se ajoelhar. Mas não no sentido que ele trouxe. Ele disse que o Rio se ajoelhou à corrupção. Ele disse que o Rio se ajoelhou à roubalheira. Ele disse que o Rio se ajoelhou porque foi tirado do Rio tudo que ele tinha. Agora, nós podemos tomar essa palavra e, de fato, levarmos o Rio a se ajoelhar diante do Criador. Levar o Rio a se ajoelhar diante do Senhor, que é justo, de onde procede toda a justiça. Levar o Rio a se ajoelhar diante daquele que pode mudar a vida das pessoas de dentro para fora. Ele pode. Nós podemos ser instrumentos dele. E tudo muda quando nós nos ajoelhamos diante dele. Então eu queria desafiar a pastora Elaine, o pastor Fábio, o pastor Eduardo, o pastor Paulo, e a partir de vocês quatro desafiar aos pastores acompanhando a gente, aos crentes de várias igrejas e simbolicamente estabelecer o domingo agora, em qualquer um dos cultos na sua igreja, ou na escola bíblica, domingo agora, em qualquer um dos cultos, você desafiar o seu líder, pastor, ou você que é pastor, desafiar a sua igreja, a você ter um tempo onde você vai de verdade se ajoelhar, claro, aqueles que puderem, mas se ajoelhar. E para a gente multiplicar isso de uma forma simbólica e utilizando as imagens que a gente tem das redes, a gente lançar uma campanha, #Rio de Joelhos. E aí você fotografa a sua igreja, fotografa o seu povo, o povo de Deus ali, registra isso, coloca nas redes, coloca no seu grupo de WhatsApp, coloca no Facebook, coloca no Instagram, coloca no Twitter, Rio de Joelhos. Mas é de joelhos diante de Deus. Esse é o lugar do crente estar. O que é que vocês acham, queridos debatedores? Pode contar comigo, com o Ministério Fronteira, nós já temos ali sempre, a gente ora, faz uma oração pelo Brasil, né? Mas a gente, e a minha palavra é para que todos nós realmente façamos isso, né? De acordo aí com o horário da igreja de cada um, mas literalmente de joelho, porque quando o povo de Deus se ajoelha e ora, Deus intercede, Deus cura a nação, Deus pode abençoar. Volto a dizer, é a única grande saída e mais do que isso, a verdadeira saída que nós temos, que é se ajoelhar diante de Deus e pedir misericórdia de Deus para a nossa igreja, para os nossos filhos, para os nossos netos, para a geração que a gente vive, para as outras gerações, para que Deus realmente salve, sare o nosso Brasil. Quem se ajoelha se rende. Sim. E
quem se ajoelha intercede por alguém. Eu acho que esta é uma das armas que temos de forma muito poderosa. É orar, é interceder. Pedir ao Senhor que levante homens, mulheres, igrejas. Pedir ao Senhor que haja com o Santo Espírito sobre o nosso estado do Rio de Janeiro. Eu acho que é por aí a caminhada também. Acho que concordamos. É louvável. Faça isso, você que é pastor, você que é líder de uma congregação, você que dirige um pequeno grupo. Vamos dedicar aí esse domingo para estar buscando ao Senhor de joelhos, pedindo pelo nosso povo, pedindo pela nossa nação. Deus é tão maravilhoso, JR, que Deus tem um propósito em tudo. A nossa igreja, a Assembleia da Vitória em Cristo, em todo o Brasil, estamos em 21 dias de jejum, né? Cada semana com uma etapa mais apertada no jejum, né? Essa semana, por exemplo, é de rede social, né? Além do jejum até o meio-dia, os 7 últimos dias sem rede social, WhatsApp, e vamos entregar o jejum toda a igreja no domingo, né? E um dos propósitos é o Brasil, né? Então está totalmente alinhado, né, com o que nós estamos propondo a fazer já no domingo. Isso vem junto, né, somar aí. Convido realmente a todos aqui, diante desse desafio, a se dobrar diante de Deus e apresentar a nossa nação, porque se a igreja realmente se dobrar diante de Deus, né, e não diante desta situação, mas diante de Deus, haverá mudança no nome de Jesus. Eu quero fazer da minha palavra lembrar a todos os ouvintes que nós aqui estamos representando, pelo menos aqui, entre nós 4 debatedores mais JR, pelo menos 5 grandes denominações. Verdade. O que é simbólico, mas mostra que se nós estamos juntos diante de uma mesa, podemos estar juntos diante de um Estado. Amém. Podemos estar juntos diante de um país. Eu quero lembrar a todos os irmãos, não importa a denominação que você seja, que a bandeira que todos nós defendemos é a bandeira do Evangelho e precisamos estar todos juntos. Então esse chamado, esse convite pode também acabar virando uma convocação a todo crente para que nesse domingo, dia 26, todos possamos dobrar os joelhos. Não precisamos acertar um horário, mas você pode, junto da sua congregação, acertar um horário com eles, quem sabe até proclamar um jejum, porque nós estamos debaixo de uma palavra do Senhor que, se nós nos ajoelharmos, a nossa nação muda. Verdade. E por que não então fazer desse momento em que nós estamos aqui fazendo essa proposta, todos nós venhamos a cumprir e vamos depois ver o resultado disso através das fotos. Amém. A palavra do procurador vai ecoando no coração de muita gente. Evidentemente, ele fala sobre dobrar os joelhos diante da coisa mais complexa e difícil que nós temos no país, que é a corrupção. Mas o povo de Deus, ele se ajoelha diante de Deus porque ele é justo, porque ele é santo, porque ele é soberano, porque ele é poderoso. E é exatamente por conta disso e por causa dele que o desafio é esse. Domingo agora, com a graça de Deus, domingo agora, dia 26, um dos cultos da sua igreja, desafiando a liderança, acompanhando a gente agora. Liderança, isso é um gesto simbólico, isso é um ato simbólico, isso é importante. Faça isso, fotografe, registre esse instante, vamos multiplicar essa imagem. Hashtag Rio de Joelhos, hashtag Rio de Joelhos, é isso que nós queremos, ó. De joelhos eu vou vencer, de joelhos eu vou lutar, de joelhos sou bem mais forte e o Jordão vou atravessar, de joelhos eu venço a guerra, pela fé eu conquisto a terra que o Senhor me deu por herança, de joelhos eu vou vencer ou vencer. Muita gente já trazendo a sua palavra de apoio, de encorajamento aqui, através do nosso WhatsApp. O desafio é para cada um de nós abraçarmos essa causa, essa ideia. Hashtag Rio de Joelhos. Domingo agora, escolha aí um horário da sua igreja, um grupo pequeno, um grupo de homens, um grupo de irmãs. Fala, ó, cadê os adolescentes aí, os jovens acompanhando a gente? Ajoelhar, as crianças ajoelhadas em oração. Leva o grupo a orar.
Desenvolva isso como uma prática, registre isso, coloque lá a hashtag Rio de Joelhos e vamos experimentar mudanças significativas na nossa vida e no coração desse povo de Deus maravilhoso que nos acompanha. Esse Rio de Janeiro é importante demais para se ajoelhar diante da corrupção, diante da ladroagem, diante da roubalheira, diante da impunidade. Esse é um Rio que se ajoelha diante daquele que pode realizar todas as coisas, diante daquele que é justo juiz, aquele que cuida de nós. Diante dele, hashtag Rio de Joelhos. Eu vou vencer, de joelhos eu vou lutar, de joelhos sou bem mais forte, e o Jordão vou atravessar, de joelhos eu venço a guerra, pela fé eu conquisto a terra, que o Senhor me deu por herança, de joelhos eu vou vencer, oh vencer, de joelhos eu vou vencer, de joelhos eu vou lutar, de joelhos sou bem mais forte, e o Jordão vou atravessar, de joelhos eu venço a guerra, pela fé eu conquisto a terra, que o Senhor me deu por herança, de joelhos eu vou Que bênção! E essa música de Raíssa e Ravel, de joelhos, uma música perfeita para esse tempo, essa providência divina. Deus abençoe. Obrigado aqui o apoio dos nossos ouvintes, vários aqui já encaminhando hashtag Rio de Joelhos, ouvinte pedindo que a gente coloque no Face. Vamos colocar isso tudo no Face na hora certa e vamos vibrar com essas mudanças e com certeza algumas experiências importantes e fundamentais na nossa vida. O terceiro tema de hoje, não vou colocar agora, porque muita gente está querendo falar sobre romantismo. Eu preciso dar tempo para as mulheres falarem, para os homens farem várias opiniões aqui, as mulheres dizendo, mas os homens não estão mais românticos, os homens também dizendo que a mulher está muito objetiva, está muito, não quer saber de romance mais. Vários aqui contando até pedindo aqui, JR, pede o pessoal para dar umas dicas aí pros homens. Então amanhã nós vamos tratar sobre esse assunto aqui também, aquela história de 2 bebês que nasceram no mesmo hospital, com poucas horas de distância entre um e outro, e estavam no quarto ao lado, um ao lado do outro, no quarto de cá, Romeu, no quarto de lá, Julieta. E aí trouxe aquele romantismo lá de Shakespeare para reflexão, enfim. A pergunta é, quando o assunto é amor, você acredita em coincidência? A escolha é divina ou humana? Romantismo ainda existe ou está em falta? Vamos tratar amanhã aqui no nosso debate 93 com a graça do nosso Deus e Pai. Vamos para a pesquisa 93 de hoje, o resultado final, a pergunta e o resultado. A pergunta foi o seguinte: você já teve que provar para alguém que foi transformado pelo Evangelho? 97% dos nossos ouvintes dizem que sim e 3% não. Muito obrigado a você acompanhando a gente, muito obrigado aos nossos queridos debatedores. Pastor Elaine, obrigado, um abraço. Muito obrigado, um abraço a todos os nossos queridos ouvintes, um abraço especial ali para o Ministério Fronteira, para o meu marido Álvaro, que graças a Deus é bem romântico, e sem dúvida alguma estamos juntos, hashtag Rio de Joelhos. Maravilha, Pastor Fábio Nunes, obrigado, um abraço, querido. É muito bom estar aqui novamente, JR, além de mandar um abraço para a Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto, eu quero mandar um abraço para os alunos que começaram nesse semestre do Seminário Batista, Teológico Batista em Meritiense. Parabéns aí aos alunos que estão caminhando, né? Maravilha. No estudo. Muito obrigado aqui ao nosso ouvinte Josi, mandando aqui, eu faço parte, já colocou no Face dela, eu faço parte, hashtag Rio de Joelho, sei que a nação que ora é abençoada. Muito obrigado aqui o apoio dos nossos queridos e amados ouvintes, vários deles já mandando aqui, hashtag Rio de Joelhos. Muito obrigado, pastor Eduardo, forte abraço, querido. Obrigado, JR, queria mandar um beijo para minha esposa, a pastora Viviane, e dizer que nesse domingo nossa igreja estará em encontro de comunhão, será muito apropriado esse momento e a igreja vai estar junto, hashtag Rio de Joelhos. Maravilha, obrigado pastor Paulo Vieira, um forte abraço, irmãozão. Obrigado, meu amigo JR, a todos os nossos ouvintes aí, em especial a Assembleia de Deus de Vitória em Cristo, né, e da Barra da Tijuca, um beijão para aquele povo abençoado, e domingo
vamos estar de joelhos dobrados diante de Deus. Maravilha. Rio de joelhos, minha gente. Hashtag Rio de joelhos. Nós vamos experimentar ter essa experiência gostosa na presença de Deus, vendo como a família da fé pode se tornar ainda mais unida quando ela tem o mesmo propósito. Vamos orar juntos agora. Pediu o pastor Fábio para orar conosco. Vamos orar pelos temas que nós discutimos hoje, orar pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados, lembrando dessa campanha de todos nós aqui, hashtag Rio de joelhos, diante daquele que pode, que sabe, que tem, diante daquele que nós devemos nos dobrar todos os dias, diante daquele que é justo, juiz, daquele que traz ao coração do homem a possibilidade das mudanças mais significativas. Vamos orar. Meu Senhor, nós estamos de joelhos diante do Senhor. Nos rendemos ao Senhor para pedir de forma especial pelo estado do Rio de Janeiro e pelo Brasil. Lembrar daqueles que estão vivendo o luto, Senhor, conforta os corações. Restaura a saúde daqueles que estão enfermos. Te pedimos, ó Deus, de joelhos, que o Senhor cuide daquele que sofre o preconceito, até mesmo, ó Deus, nos nossos ambientes. Pedimos que a Tua graça sustente, renove, que a Tua graça nos leve a caminhar. É a oração que fazemos, ó Deus, de joelhos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.